quanto mais, melhor. E a gente precisa se unir e aí a gente vai entendendo, conversando, conhecendo. Como é importante você agora participar dessa entrevista, justamente para você compreender como é bonito, né, gente, a vida missionária. E hoje, agora mesmo, a gente vai falar sobre isso, né, a vida missionária das províncias de São Paulo, Rio e Bahia, não é, Padre Leo Marcos? Exatamente, Dani. Olha que maravilha. A vida missionária ela é muito dinâmica e a gente fica muito feliz de poder contar com essa diversidade. E temos aqui, acolhendo hoje aqui no nosso estúdio, nossos missionários redentoristas, e eu vou deixar que eles se apresentem dizendo o nome, quem são, de que unidade são e atualmente qual atividade vocês estão à frente aí nessa nossa vida missionária. Pode começar. Então, bom dia, Padre Leo Marcos e a todos que estão aqui, mas principalmente a você que está conosco nesta manhã, participando deste programa. Eu sou Padre Antônio Niemiecki, de origem sou polonês. Na Bahia, onde cheguei no ano 88, até hoje, então há 35 anos já, assumindo diversas responsabilidades ao longo destes anos. Cheguei ainda como seminarista, fui ordenado padre em Bom Jesus da Lapa, no sertão da Bahia, Coisa por boa. isso a Bahia está no meu coração até hoje, mesmo que a gente agora esteja nesta dinâmica de uma nova província. E atualmente eu estou a serviço dos redentoristas nas Pontifícias Obras Missionárias e também nos projetos da Igreja do Brasil através da CNBB. Então, uma diversidade de atividades missionárias, a animação missionária da Igreja do Brasil. Seja bem-vindo, Padre. Alegria, satisfação. Bom dia, Padre Leo Marcos, Dani, bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Padre Rodrigo, sou missionário redentorista da província do Rio, sou pároco da Paróquia Sagrada Família em Cariacica, no Espírito Santo. Tenho 3 anos de ordenado. Seja bem-vindo, Rodrigo. Bom dia, Padre Leo Marcos, bom dia, Dani, bom dia a todos que nos acompanham. Eu sou o Padre Jorge Sampaio, daqui da província de São Paulo. Atualmente eu sou diretor do Seminário Maior da Teologia do Juniorato em São Paulo, no Alfonciano. Olha que maravilha, né? Nós sejam muito bem-vindos mais uma vez, satisfação encontrá-los aqui nesse momento tão importante para nós, enquanto igreja, enquanto comunidade de fé, que se reúne para essa grande transformação, um marco na nossa história de fé e de vida, de caminhada missionária. E nós sabemos que cada lugar que a gente vai, cada lugar que a gente atua, a gente encontra realidades distintas, trabalhos diferentes, e na vida missionária da Congregação Redentorista, nós somos presentes em diversas frentes, e cada uma com a sua diversidade, com seus desafios. E gostaria que vocês partilhassem também para nós aqui, nos trabalhos que vocês realizam, quais são os maiores desafios, né? Aquilo que nos faz estar ali, né? Na diversidade, no trabalho, na missão, nos lugares que nós somos enviados e a missão a qual nós temos que responder. Partilhasse um pouco disso conosco. Bem, vou começar então. Da experiência destes 35 anos que tenho na Bahia, um dos grandes desafios, porque eu sempre atuei no Nordeste, na Bahia e também em alguns outros estados vizinhos, porque uma das prioridades dos redentoristas da Bahia são missões populares. Então a gente atua muito naquela região e um dos grandes desafios é ainda a falta de ministros ordenados no Nordeste, em muitos lugares. Tanto nas paróquias como também em diversas atividades que a igreja vai desenvolvendo. Então a gente percebe uma carência muito grande que o povo católico tem da presença do padre, da presença do missionário, da presença de um animador da comunidade que vai proporcionar aquilo que é indispensável na vida cristã, que inclusive é o anúncio da palavra, mas também os sacramentos. E depois, claro, que no contexto da Bahia, com a diversidade que existe, cultural, mas também religiosa, um outro desafio muito grande é a questão do sincretismo religioso. O sincretismo religioso que é bastante forte. Eu não saberia dizer quanto a porcentagem de católicos que tem uma ligação, às vezes direta, às vezes menos direta, com as expressões das religiões africanas, principalmente o candomblé. Mas é um desafio principal, tanto na cidade de Salvador, como também no Recôncavo Baiano, onde estas expressões são muito mais fortes, e a gente vai percebendo que até hoje existe um certo preconceito, inclusive, né?
mesmo que de uma certa maneira também a própria igreja ela é culpada por causa deste sincretismo. E conforme a igreja vai nos orientando, a gente tem que ter muito respeito, antes de tudo, pela pessoa do outro, né? Com tudo aquilo que ele carrega de sua cultura, mas também de sua religiosidade. Mas continua sendo um grande desafio. E a última coisa, para não me alongar demais, é a questão da transmissão da fé hoje. Porque a gente não pode mais pressupor as coisas, que até pouco a gente pressupunha muitas coisas na igreja, inclusive sobre esta questão que as famílias vão transmitindo a fé cristã católica hoje, principalmente nas grandes cidades, pelo trabalho que a gente faz nas periferias principalmente, a gente não pode pressupor mais nada. Hoje muitas pessoas não são introduzidas, não são inseridas na fé cristã e às vezes esta responsabilidade que é dos pais e dos padrinhos, ela é delegada para os outros, muitas vezes para a própria comunidade cristã. Então, acho que é para começar por aqui. Com certeza, muitos desafios, né? A Bahia é quase um país, né? Dentro desse nosso país, continente, que é Brasil. Certamente há muitos desafios que precisam ser superados lá, né? E sobretudo nas periferias, que são realidades que nos tocam com muito afinco, né? E falando em periferia, Cariacica, Nova Rosa da Penha, né, Rodrigo? Tive a graça de morar lá em Cariacica por um período, conheço bem aquilo lá. Nos conte um pouco dos desafios que é trabalhar lá em Cariacica. A nossa realidade provincial lá do Rio é justamente o desafio de evangelizar as cidades. Nós estamos presentes em grandes cidades, né, do Rio, de Minas e do Espírito Santo. E nesse contexto em que, como disse o Padre Antônio, a transmissão da fé não é mais tão evidente, né? Nós não temos mais aquele substrato cultural cristão, católico do passado. Então, como tornar essa fé atrativa, né? Como oferecer esta fé como uma proposta de vida, uma proposta de humanização, né? E lá em Cariacica, que nós estamos numa realidade de periferia, como evangelizar sem deixar de lado também a promoção humana, né? Sem ajudar as pessoas naquilo que elas têm de necessidade, às vezes básicas, elementares, né? Para que esse anúncio seja efetivo. A gente não pode só anunciar, né, a boa nova de Jesus, mas sem essa preocupação também com a promoção humana, com a cidadania, com o resgate da dignidade, né? Então eu penso que esse é o grande desafio, evangelizar as cidades, fazer com que a fé ela se torne relevante, ela se torne uma expressão viva, né, para as pessoas, porque as pessoas são sedentas, né? Elas têm muitas ofertas, muitas buscas, mas nem todas essas buscas elas são buscas humanizadoras, né, que realmente ajudam a crescer humanamente e na vida cristã. Com certeza. Os nossos missionários, os grandes missionários das províncias, quando vieram para o Brasil, eles depararam com uma realidade outra, né? E hoje nós, onde era quase interiores, nesses lugares pequenos, hoje se transformaram em grandes centros, né? E é um grande desafio isso também. E a gente precisa, com certeza, colocar nosso coração, a nossa vida, para fazer essas realidades novas se tornarem os locais, os arautos, né? os areópagos, de onde nós precisamos evangelizar e colocar nosso coração e a nossa vida. Nós também temos na província de São Paulo muitos desafios, muitas estruturas de trabalho, e o Padre Jorge está aqui para nos falar um pouco desses desafios aqui na província de São Paulo. Olha, Padre Leo Marcos, aqui em São Paulo nós temos muitas frentes de trabalho e muitos desafios, né? Desde os meus quase 23 anos de vida consagrada e 18 de padre, já tive a graça de trabalhar em algumas dessas frentes, especialmente no campo da gestão administrativa, aqui no Santuário Nacional, e agora em paróquias e agora na formação. Nós temos o principal, assim, as missões populares, o trabalho no Santuário Nacional e os meios de comunicação social como as nossas prioridades. Mas também nós temos outras frentes tão importantes, como as paróquias e outros santuários no estado de São Paulo. Temos gente ligado à área da pesquisa teológica e do magistério, e temos também
a presença de muitos confrades ligados à formação dos futuros, né? Muitos são os desafios, mas eu diria assim, aqui no santuário, especialmente no santuário, e através dos meios de comunicação, primeiro, a capacitação de pessoas, de confrades, para atuar nesses meios tão exigentes, né? Porque hoje uma grande dificuldade é você dar respostas e dialogar com esse mundo cada vez mais plural. Olhando também para a realidade das santas missões, uma grande dificuldade é como penetrar nas comunidades e nos núcleos habitacionais, familiares, hoje, especialmente nas grandes cidades, como você entrar nos núcleos de condomínios, de comunidades assim mais fechadas, como você levar uma mensagem às escolas, é um grande desafio. No campo que eu atuo hoje, na formação, um grande desafio é animar esses nossos jovens para essa identificação com a vida redentorista. E, acima de tudo, também, você trabalhar com esse jovem que vem de uma realidade complexa e, na casa de formação, você ajudá-los a criar uma dinâmica de vida, de estudos, de uma vida mais simples, como o povo, né, a maioria do nosso povo vive, uma vida simples, desapegada das coisas materiais. Então, como formador, vejo isso como um grande desafio. Mas ainda, citando o que o Antônio dizia, que se é comum na Bahia, também em Minas, aqui em São Paulo, essa dificuldade da transmissão da fé. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa paróquia de periferia e a gente vai percebendo que as pessoas hoje, um grande número de pessoas vive numa vida como se fosse um grande ateísmo, né? Como dizem aí os teólogos, um ateísmo pragmático, né? As pessoas trabalham a semana toda, uma vida muito difícil, com transportes e tudo, chegam no fim de semana, elas querem só descansar ou vivenciar o momento de família, a comunidade não é uma prioridade. Não é, exato. Então, como a gente atingir essas pessoas? É um desafio muito grande. Eu acho que é importante isso, a gente manifestar a maneira como a gente se encanta com essa realidade de ser missionário. Cada um aqui tem a sua história, o seu encantamento, enamoramento pela congregação do Santíssimo Redentor. E esse encantamento deve ser transmitido para essas gerações, aqueles que chegam, né? O Rodrigo aqui tem um padre jovem, eu também. Eu ordenei há pouco tempo, tem outros mais experientes, mas nós nos encantamos, né, com essa vida. Então, né, nesse momento, eu gostaria que vocês partilhassem hoje o que te encanta como missionário redentorista, o que ainda faz seu coração missionário vibrar para que você possa continuar testemunhando o amor de Jesus Redentor no nosso meio. Tá bom, então. Seguir na ordem. Bem, acho que o que motiva mesmo a vida cristã, a vida de consagrado, de ordenado, é o relacionamento com Cristo Jesus. Não tem como negar isso, né? Porque se a gente não tiver esta amizade que vai se estreitando a cada ano, a cada momento, a cada dia que passa, é difícil viver a vida de um ordenado consagrado tentando ser fiel aos compromissos que assumiu. Para mim, acho que isso é o mais importante. Eu até hoje, graças a Deus, nunca fiquei desencantado. Hoje é uma palavra que é muito usada, inclusive, né? Sim. O desencantamento. Eu falo, como é que é possível a pessoa ficar desencantada com a vida cristã se vive esta dinâmica de um relacionamento forte com Cristo, que nem sempre é fácil, inclusive, né? Nas realidades que vai assumindo, nas situações onde vai vivendo. Então, acho que, para mim, o segredo de uma vida feliz, realizada, é como cristão, como padre, como religioso, como redentorista, é esse relacionamento diário forte com Cristo Jesus. E a outra coisa, consequência disso, eu até falei aqui na Assembleia, uma grande liberdade que isso me dá. Quanto mais a gente vai vivendo esse relacionamento, mais livre a pessoa se sente. Eu repito sempre, eu me considero uma pessoa muito livre, de muitas coisas, inclusive até de mim mesmo. Por isso a questão também da disponibilidade. Nunca foi tão difícil para mim viver esta questão, né? Hoje estou no serviço que me foi pedido. Se amanhã os novos superiores que vamos ter, né, me mandarem para outro lugar, eu vou com muito prazer, né? Abertura Não é a do coração, questão da
onde eu vou fazer, onde eu vou ficar, o que eu vou fazer. Acho que você tem motivações muito mais profundas que vão te ajudando a viver bem com o pessoal que está junto de você, esta vida e a vocação recebida do Senhor. Que bom. E você, Rodrigo, o que te encanta na vida missionária redentorista? Muitas coisas me encantam na vida missionária redentorista. Mas as nossas constituições têm uma frase que eu acho que assim, é um ideal que nos motiva, que nos faz caminhar. Diz lá que o redentorista é uma pessoa disponível para as coisas mais difíceis, né? Humanamente falando, a gente gostaria das coisas mais fáceis, né? Mas as constituições dizem disponível para as coisas mais difíceis. Por quê? Porque o missionário é um homem do extraordinário, né? Não que ele vá fazer grandes coisas, mas ele rompe com o ordinário, né, da vida, do dia a dia. Ele busca caminhos, ele tem que usar a criatividade missionária para alcançar as pessoas. Ele tem que estar com esse espírito de disponibilidade, como lembrou o Padre Antônio. Então, acho que é esse espírito que não nos faz ficar acomodados. É esse espírito que nos motiva, que nos impulsiona, que cria esse movimento na nossa vida e faz também com que a gente crie o movimento, crie a vida, faça a vida eclesial acontecer onde nós estamos, né? Então, eu acho que essa disponibilidade para as coisas mais difíceis é um ideal, claro, nem sempre a gente consegue, mas é algo que a gente não pode perder de vista, né? Porque do missionário se espera sempre que ele seja audacioso, corajoso, né? Animado, entusiasmado. Então, eu penso que passa por aí aquilo que me encanta na vida redentorista. Precisa, porque temos tantos desafios, então precisa ter coragem para encará-los, né? E aí, Padre Jorge, o senhor? Olha, eu também como Antônio, graças a Deus, nunca me senti desencantado. Sempre, né, estou às vésperas de completar 18 anos de padre, e o que sempre me encantou na vida redentorista, essa amizade com o Cristo Redentor também, e essa possibilidade de caminhar junto com o povo, de ser uma presença de redenção, de misericórdia para o povo. E, juntamente com isso, a força do viver e crescer em comunidade. Nós somos pessoas diferentes, viemos de lugares diferentes, temos tradições, costumes diferentes, mas a comunidade, como um corpo missionário, é uma força, assim, grandiosa. Quando eu comecei a fazer os meus primeiros encontros vocacionais, o meu primeiro encontro foi na minha diocese de origem, Osasco. Aí logo eu disse assim, vejo a vida diocesana como algo muito bom, mas eu me sinto chamado para algo maior. E a primeira vez que eu descobri o que era o sentido da vida consagrada, aí nunca mais tive dúvida. Então, a força da vida comunitária. E uma coisa que é um lema que eu carrego muito comigo, a missão é muito maior do que eu. Portanto, nunca tive dificuldade de transferência. Eu falo que eu estou preparado a cada momento para ir a qualquer lugar. Coisa boa. Olha, e você que está aí nos acompanhando, você jovem, quer desfrutar dessa alegria de ser missionário redentorista, junte-se a nós, a 12.com/vocacional. Venha ser também você missionário redentorista, espalhar a copiosa redenção por todo canto. Queridos confrades, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Sejam muito bem-vindos à casa sempre nossa para partilhar a vida e essa alegria de ser missionário redentorista.